Olá a todos. Neste tutorial, eu vou dar-vos umas noções sobre como desenvolver o vosso personagem em desenho. É algo que eu vou desenvolver à medida que vou prosseguindo, apenas para vos dar umas noções sobre como, pronto, é possível desenvolver o vosso personagem por forma que ele seja, pronto, um pouco mais apresentável e que seja apelativo tanto para vós como para quem estão a desenvolver o trabalho, se for no contexto de outra disciplina ou num contexto de equipa. Eu vou utilizar o software Krita, mas podia ter utilizado o Photoshop ou outros. Depois em aula dou sequência às possibilidades que existirem, porque os softwares são congêneres, ou seja, aquilo que vocês conseguem fazer num conseguem fazer no outro. É mesmo uma questão de preferência de software. Portanto, começamos por criar um novo fecheiro. Eu aceito o documento por defeito, tem uma resolução razoável de 2480 por 3580 pixels. Para o contexto da primeira proposta, que é em que aquilo que se pretende é um conceito, uma personagem, não necessariamente um asset para incorporarem no, no jogo, isto serve perfeitamente. Eu talvez mude aqui para 32 bits. Isto tem a ver com a quantidade de informação que cada imagem contém. Portanto, isto corresponde a um perfil com com maior qualidade. Um, Pronto, criar e ele abre o fecheiro pretendido. Um, Portanto, com o botão direito do rato, em qualquer local, escolhem, picam e surge-vos este menu de contexto. Podem escolher vários tipos de ferramentas: aerógrafo, pincel, lápis, marcadores e, acima de tudo, controlar a cor que pretendem empregar. Uh, por exemplo, vamos supor que eu queria um cinzento e queria trabalhar com o lápis. E ele automaticamente escolhe-me o lápis. Reparem, vocês também têm a possibilidade de fazer a alteração nesta outra caixa de diálogo que contém as ferramentas todas que vocês podem operar, desde a borracha a outro tipo de marcadores e ao pá, várias ferramentas que já estão pré-definidas com características diferentes. Isto é uma questão de experimentarem. Eu vou somente optar por um lápis. Ok? Eu se calhar até escolho este. Um, e escolher aqui o, um, ou aqui, ou portanto no menu de contexto. Portanto, vocês clicam em algures no meio da folha com o botão direito do rato e surge-vos o menu de contexto para escolherem a cor. Podem controlar a cor aqui ou controlá-la aqui. Okay. Hum? Neste caso seria um verde. Faço Ctrl Z. Não é o verde que eu pretendo. Eu quero mais algo mais acinzentado. Vejamos. Que mesmo assim tem algum toque de verde, nota-se. Mas pronto, para o efeito, se calhar vou escolher apenas aqui uma pequena gradação de. Nota-se um pequeno matiz. Pronto, para o esboço não é necessário mais do que isto. Vocês partem de duas camadas. A camada mais de fundo, que é a branca, e uma camada de pintura. Porventura, nos outros softwares, se essas camadas não existirem, têm que as criar. O documento arranca normalmente só com um plano de fundo, que neste caso é branco. Se desativarem, reparem, aparece-vos o padrão que corresponde à transparência, que são esta matriz de quadrados. E é
na camada de pintura que vamos desenvolver o desenho. Vamos supor que eu queria desenhar uma pequena forma. Vocês podem, neste software e depois para o Photoshop e para o GIMP, podem utilizar outras funções. Hum, Além de selecionarem a ferramenta que pretendem trabalhar, podem vir aqui a opções e escolher a forma de, vá lá, digamos, amaciar o vosso traço. Vocês reparem, se eu desenhar assim, vocês notam a escada que corresponde ao traço que eu vou riscando. Se aumentarem o número de samples, digamos, para 200, ele corrige o vosso, um pouco do vosso traço. Ele não vai fazer o trabalho por vocês, mas vai melhorar a qualidade deste. Neste caso, isto foram só exemplos que eu quis produzir. Portanto, temos normalmente o pincel, que é aquilo que nos permite selecionar o lápis e a cor com o qual vamos desenhar e as características dele. Portanto, vou manter isto aqui nos 200, 201. Isto é válido para qualquer uma das ferramentas. Se vocês escolherem sei lá, uma outra ferramenta qualquer, ele vai na mesma fazer trabalhar a parte do traço por forma a amaciar e evitar este aspecto mais rugoso. Isto pode ser útil para outras funções. Para o esboço, se calhar, pode-se utilizar isto sem problemas. Vamos apagar isto. Selecionamos tudo aqui. Neste caso, selecionamos o layer e ou podemos fazer outra coisa que é mais característico dos restantes softwares. Tem aqui a opção Select All. Ele basicamente seleciona a folha toda, neste caso a zona da camada que estamos a trabalhar, e carregamos e a partir daqui podemos apagar carregando em Delete. E ele pura e simplesmente apaga tudo aquilo que está naquele layer em que estamos a pintar. Selecionamos tudo e vamos partir para uma personagem muito simples. Por exemplo, eu vou tentar desenhar aqui uma cabeça. Um, um, Sei lá, uma. Isto não está a correr muito bem. Ctrl Z. Podemos voltar atrás. Sei lá, algo deste género. Depois corrigimos aquilo que tivermos a corrigir. Tendo sempre em atenção que estamos a tentar desenhar algo em perspectiva, para termos uma noção da envolvência do personagem, ou seja, daquilo que ele ocupa. A perna está um pouco deslocada, diria eu. Digamos que tínhamos algo deste género. Uns pés enormes. Isto vai depender daquilo que vocês querem, obviamente, fazer para o vosso personagem. E podemos começar a trabalhar um pouco da volumetria em termos de sombras, que é basicamente a zona onde o personagem recebe mais luz. Pode receber a partir daqui.
Isto é algo que eu estou apenas a tentar. O esboço, o esboço livre é algo que demora ahm, a termos o domínio suficiente sobre ele. É algo que tem que ir sendo aos poucos trabalhado. Ahm, não é uma coisa que se consiga, como tal, trabalhar de rajada. É algo que temos que ir dando algum tempo a nós próprios para conseguir fazê-lo. O meu objetivo é apenas que experimentem, que vão um pouco além de usarem uma referência já existente e tentarem construir algo vocês mesmos. Um, porque ao refazerem isso, estão a conseguir fazer algo, um, como é que eu ia dizer, mais original. Algo que porventura ninguém ainda pensou. Quando, por alguma razão, um, cometem, pronto, não está errado aquilo que vocês estão a tentar desenhar, vão aos instrumentos para apagar e, e apagam aquilo que acharem que está a mais. Por exemplo, aqui este torso não está muito do meu agrado. Eu apago aqui, regresso à ferramenta original, pode ser esta, e que até tem outras características, tem umas características mais próximas de um lápis. Ctrl Z, Ctrl Shift Z para andar para a frente e para trás no processo é muito útil. Este perfil, se calhar, é mais do meu agrado. Só aqui. Um, se calhar, aquilo que me está a surgir à medida que eu estou a desenhar este personagem é uma tentativa de fazer algo com um chapéu. Um personagem com um chapéu, talvez. Reparem que a partir do momento que têm a volumetria do, da cabeça, conseguem vestir o personagem de uma maneira mais de acordo com aquilo que se pretende. Ok? Isto aqui são as opções da ferramenta, é o equivalente aqui a estas opções. Eu estava à procura de uma borracha. Se calhar vou apagar aqui. E vou procurar, no meio destes traços todos, aquilo que poderia ser mais interessante fazer. Se calhar, neste momento, eu já estou a pensar em trabalhar um personagem um pouco mais esguio. Eu apago aqui esta zona. Mudo outra vez para o meu, a minha ferramenta. Tentar ver até que nível é que eu quero os braços da figura. Não me parece que sejam muito interessantes neste momento. Tentar fazer uma espécie de hum, casaco mais comprido. Um personagem algo com algum volume.
tentar desenhar-lhe aqui uma gravata. Às vezes não é necessário muito detalhe, como podem ver. É somente o detalhe necessário para torná-lo credível. Desenhar aqui uma espécie de polegar, alguns dedos, se for esse o caso. Aqui já estou a fazer um blocking out da mão, ou seja, uma zona mais escura para definir um pouco melhor um, vá lá, digamos, o tipo de personagem. Vou brincando também com as zonas mais escuras e mais claras do casaco, neste caso. Como aquele outro braço lá atrás está mais afastado da vista, vai ter menos expressão, ou seja, vai só até aqui. Porventura a mão viria aqui. E agora desenho, vá lá, digamos, as calças. Não há problema de estarmos a desenhar nesta fase sobre um esboço que já tínhamos feito, se isso se isso nos der o suporte para perceber até onde é que devemos ir com esta personagem. Ou seja, até onde é que nós podemos desenvolver a forma do personagem. Ele não me está a agradar, volto atrás. Até vou apagar aqui isto que estava aqui. Não gosto, apago. Ok? E vou acrescentar um pouco mais de espaço aqui. E vou. Isto já são pequenos pormenores. Podem ir fazendo à medida que vão desenvolvendo o desenho ou de outra forma verificar de que maneira é que podemos continuar a desenvolver o dito personagem. Se calhar vou fazer umas calças generosas. hum, e uns pés minúsculos. Temos que analisar muito bem qual a orientação que queremos para o personagem. É ao esboçar, ou seja, nesta fase, aquilo que eu estou a fazer, estou a tentar descobrir de que maneira é que eu quero que o personagem apareça e qual é a sua expressão na totalidade. Na totalidade ou no geral do personagem. Volto para. um, For those of you who don't understand or are not familiar with Portuguese, this tutorial is just to give you an idea on how to make a basic sketch of your character using Krita. Okay. Basically, I'm just blocking out the shape of my character, or the way I wish he appears in a way. Um, I'm not content with the overall shape, so I'm basically erasing what I don't like here. So, okay, here something like this, and now I can switch backward and forward with my
with the tools that I wish to draw the character with. Um, I'll be using trying to trace out some sort of kimono here, I think. Um, I can create here a backpack, some sort of backpack with a tarpaulin cover for the character to to lie upon when he's a traveler or something. This is where é aqui que this is where the is sits the value of making the synopsis. I'm doing this without the synopsis. Okay, so I'm trying to block out something that I didn't thought out firsthand. Portanto, como eu estou a dizer basicamente em inglês, aquilo que eu estou a tentar construir aqui é algo sem um fundamento como a da sinopse que eu sugeri que fizessem. A sinopse é útil precisamente para este género de coisas, para que nós não vamos construir algo sem estar devidamente fundamentado. And now I can, I don't know, make one of those attires from perhaps here is the vertex for the hat. This is not the correct. Okay. Go backward. Oh, sorry. Went way too much on the back. And there. Something like this. And you can add the shading here. Okay, let's just keep working on the overall shape of this character. Perhaps something different in terms of clothing. I'll just add a dark part here and some strokes here to mark the shading in between the legs, and a couple of more here. And a couple of more here. And this is all in the shade. This sort of backpack that he carries. So something here. Probably he needed some straps, so this could be so the backpack could actually be held in place. Let's draw some sort of shirt here, some buttons. Okay, we can draw here the neck, like, and we can add some here. I don't like the shape of the hat, so I'll just remove what I don't like. I think it's okay if I use this like this, and it can be something more worn off. Okay, so it is rather ragged, and
Okay, and we return to this tool, and we keep trying to mark where we want the character to be. Something here. We can also add a little bit more of dark matter here, perhaps here. Let's just make some. Now, okay, I think I have something here. I'll just add a couple of more details. Acrescentar aqui apenas mais alguns detalhes. As mãos provavelmente vêm um pouco mais para aqui. Provavelmente a perspectiva do backpack dele não está a melhor. É uma questão de pegarmos na borracha e ajustarmos isto aqui. Eu se calhar vou trabalhar de forma a que ele esteja ligeiramente inclinado face ao resto do corpo. Digamos que seria algo deste género. Podemos criar um objeto qualquer que ele esteja a carregar. Isto agora, lá está, de novo, a vantagem de carregar de criar primeiro uma sinopse, porque permite-nos ter uma boa ideia daquilo que iremos fazer. Neste caso, eu não tenho bem, como não tenho referências, vou criar algo que pode, inclusive, não estar dentro daquilo que era suposto ser o universo do personagem. Isto de uma maneira geral não me está a agradar. Volto para trás, Ctrl Z, até retirar aquilo que não me interessa. Pronto, mas digamos que temos aqui um esboço suficientemente interessante de um personagem. Tentar criar aqui alguma sombra. Ser algo mais atarracado. Aqui eu fui desenhando isto de uma forma intuitiva, mas eu diria que a luz do sol está a vir aqui nesta direção, ok? Às vezes é útil para vocês colocarem ponto de luz por forma a terem uma ideia de como é que as sombras do personagem são trabalhadas. Por exemplo, eu tenho aqui um erro. Se a luz vem aqui de cima, então não há aqui sombra. Então escolhemos aqui outra ferramenta para apagar. E aqui sim
vamos trabalhando isto desta maneira. De novo, aqui há demasiado ruído. E vou só reduzir a quantidade de cabelo que tinha colocado aqui. Aqui para baixo há muito pouca luz. A luz está concentrada aqui nesta zona e aqui nesta zona. Aqui para baixo também há pouca luz. E, e aos poucos vamos fechando a forma do nosso personagem. Está parado, algures, mediante estes pressupostos. As poses podem ser trabalhadas de formas diferentes. Ahm, supor que eu punha o personagem a olhar aqui visto de cima. Então, visto de cima, eu porventura teria que o trabalhar de uma forma diferente. Tentar perceber onde é que o chapéu dele iria ficar. Iria ficar talvez aqui. Ahm, e isso iria obrigar a que eu pensasse de uma forma diferente no seu contorno. Ahm, de um ponto de vista mais próximo, vá lá, digamos, ele continuaria a desenvolver os seus braços aqui. Haveria aqui esta outra zona. O, hum, se nós desenharmos o chapéu, convém que tenhamos uma ideia de qual a sua aba, neste caso, para o caso de um personagem com o chapéu. E aos poucos vamos sobrepondo várias linhas até atingirmos o nível que. Até atingirmos uma outra perspectiva deste desenho que nos dê uma noção do aspecto tridimensional do personagem. Se calhar vou fazer com que nesta perspectiva de torso, mais de torso, seja visível o, um, como é que os membros dele se alongam. Aqui, se calhar, vou trabalhar de uma outra forma, por forma a ter uma visão do que é que, do, um, do encerado que ele transporta, vá lá, digamos. Isto são tudo questões que vocês podem ir trabalhando e que acabam por dar mais realismo ao vosso personagem. Aqui está claramente exagerado em função daquela outra visão. Vocês não necessitam de desenhar para eu parti para uma única perspectiva, que é esta perspectiva principal, mas vocês não precisam de desenhar logo tudo de uma vez. Fixem primeiro as formas do vosso personagem e a volumetria dele, ou seja, os limites dele, uh, para depois sim poderem desenvolvê-lo bem melhor, de uma forma mais fundamentada. Um, vão atrás, vão à frente. Estas outras visões que vocês trabalham, de outras perspectivas, são úteis para ir percebendo, ok, qual é o tamanho dele, de que forma é que isto se relaciona com isto. Um, eu apaguei praticamente tudo.
a ferramenta permite ir à frente e atrás, nós não estamos limitados a logo à primeira solução com que nos deparamos. Aliás, de todo, é muito raro acertar-se logo à primeira naquilo que se pretende fazer. Reparem, este, este outro desenho que eu estou a desenvolver acaba por ficar mais próximo de um personagem que parece ser mais pitoresco, quase que eh, quase que de uma zona agrária, de, numa época remota. E, e só o simples facto de termos rodado a perspectiva, reparem, fez com que este personagem ganhasse outras características completamente diferentes daquelas que estávamos a antever de início. Podemos tentar fazer com que o chapéu fique mais pitoresco. Neste momento já o estou a tornar muito mais abicudado. Isto já entra no domínio do detalhe, que pode valer a pena perseguir ou não, mas que vos permite perceber como é que, se de facto o personagem é aquilo que estamos a desenvolver em termos de equipamento para ele, é, é algo interessante ou não. Acho que estou a desenhar o, um, a volumetria dele de forma errada. Neste momento já estou à procura de como é que o torso dele se desenvolve. Eu diria que é algo deste género. Aqui com as com abas largas, em termos de com roupas largas, um cinto também ele bastante largo. As mãos podem ser apenas quase eh, quase luvas, só com só com um polegar e o resto dos dedos todos juntos para facilitar numa primeira fase. E vocês depois levam o nível de detalhe uh, até onde desejam efetivamente que o personagem vá. Isto é uma vista quase vista de cima deste personagem. Um, eu estou a tentar encontrar aqui uma maneira de o representar. E a partir daqui podemos começar a trabalhar um pouco mais as sombras. Aqui eu claramente aproveitei o facto de ter a luz deste lado. Pronto, e tenho aqui o sol. Toing, 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 toing. The sunshine here. So we can actually work the light over the head of the character. And we can also, e nós podemos também introduzir tramas. As tramas são boas maneiras de gerar sombras, mas também são boas maneiras de gerar textura no tipo de artefactos que estamos a tentar criar. Um,
Pronto, por exemplo, e com isto temos um esboço de um personagem válido. Não tem muito equipamento, não vai muito ao detalhe o seu equipamento, mas para um esboço inicial é o suficiente. Num tutorial seguinte, se calhar eu vou começar a pintar. A pintura é basicamente acrescentar uma outra camada sobre esta, criar aqui uma outra, e a partir daqui colocar a pintura que fizemos do personagem aqui, bloquear e trabalhar a pintura por debaixo. A pintura já obriga a que nós vamos escolher efetivamente uma cor e utilizar outro tipo de ferramentas, por exemplo, este pincel. Vou sugerir apenas só aqui algo deste género, só meia dúzia de pinceladas para vocês verem. E agora escolhemos um matiz um pouco mais escuro. Eu estou a utilizar a ferramenta tal e qual ela está, mas posso obviamente reduzir o tamanho dela para ter um outro controle. Tornar esta zona mais luminosa. Está demasiado pequena. Enfim, isto é só uma ideia de como é que podem ir desenvolvendo o vosso trabalho.